Para um pouquinho e se conecte à última vez que você se sentiu culpado. O que essa culpa fez com o seu corpo? Onde que você a sentiu? Será que ela te deu mais energia ou ela te tirou? A culpa é um sentimento desagradável, então lá no nosso medidor de energia, ela está entre os quadrantes de baixa energia. E é comum ter essa sensação, né, de ficar para baixo quando você se sente muito culpado. Mas em algumas situações a gente fica agitado, aflito, ansioso a partir da nossa culpa. Então ela tá ali entre os quadrantes azul e vermelho. Por isso que eu te lembro, a culpa é um sentimento complexo. Então, como ela está associada a outras emoções e muitas vezes pode ser um metassentimento, ela ocasionalmente te dá mais energia no corpo, principalmente se ela estiver acompanhada da raiva ou da ansiedade. Então, imagina que você se sentiu culpado porque você não foi na academia por uma semana. Então, a culpa te gerou ansiedade e aí, como consequência, você acabou devorando um pote de sorvete para tentar se acalmar. Quando as pessoas se sentem emocionalmente e até mentalmente culpadas, os efeitos finais da culpa elas podem fazer com que os hábitos do dia a dia, com que os relacionamentos e as tarefas de trabalho, com que as responsabilidades sejam muito afetados porque a pessoa perde o foco. Então esses pensamentos excessivos e automáticos que se manifestam a partir da culpa podem fazer com que o cérebro trabalhe mais para processar esses pensamentos e fique ruminando qual foi a nossa responsabilidade sobre o ocorrido, e por isso que acontece essa perda de foco. Então, além de afetar a atividade no córtex pré-frontal, a parte do cérebro aqui que é responsável pelo raciocínio lógico, a culpa também ativa o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções. Ela pode ocasionar uma resposta emocional bem complexa, cheia de ansiedade, tristeza, vergonha, raiva e até nojo. E a culpa estimula a secreção de adrenalina. Então, isso ajuda a gente a ter mais energia para quê? Para ter o propósito de reparar os nossos erros. E assim como o meu amigo sentiu a culpa na pele, no exemplo que eu contei para vocês, a culpa ela pode sim se manifestar em sintomas psicossomáticos. Então, ela pode afetar o sistema digestivo, cardiorrespiratório, muscular e até a pele. A pessoa culpada costuma sentir o batimento descompassado do coração. Isso gera algumas alterações na pressão arterial. Também é comum ficar com os músculos tensos e existem pesquisas que até relacionam a culpa com quadros de psoríase, dermatite, herpes e outras doenças de pele. Não existe uma regra, mas normalmente quem sente muita culpa tem também mais probabilidade de ter insônia, pesadelo, pavor noturno, mau humor, ansiedade e, como eu falei antes, pode desenvolver transtornos alimentares e algumas compulsões, tudo para fugir da dor emocional que a culpa causa. E isso acontece lá na raiz, no diálogo interno, que é muito autocrítico e não é capaz de se relacionar com a culpa, mas que fica alimentando a vergonha, relaciona o erro ao nosso valor interno. Então, entendeu por que você precisa tanto aplicar os primeiros socorros para esse sentimento? A não ser que você seja psicopata e não sinta culpa nenhuma, que eu espero que não seja o seu caso. Te vejo na próxima aula.